O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje temos a alegria de celebrar a solenidade de São José, padroeiro da Igreja Universal, da Igreja Católica. E a Quaresma como que dá uma parada. Toda a liturgia e toda a sua impostação de maior sobriedade para que nós possamos celebrar o nosso Pai na fé e depois retomar com um ânimo novo a Quaresma até que nós alcancemos a Páscoa. Esta festa, esta solenidade de São José, ela é antiga. Já no século XV nós podíamos observar em vários lugares do mundo esta solenidade sendo celebrada. No século 17, em 1621, se torna uma festa de preceito, um dia de preceito, como é ainda hoje, mas com exceção do Brasil, que não é dia de preceito, não é dia santo de guarda, mas na Igreja Universal, a festa, a solenidade de São José é um dia de preceito. Pois bem, o que é, meus irmãos, que nós celebramos neste dia? O que é que a igreja quer nos ensinar neste dia de São José? Os textos litúrgicos, os textos que nos são oferecidos, eles iluminam esta celebração. A primeira leitura de hoje, retirada do livro de Samuel, apresenta aqui a promessa feita a Davi. Deus promete a Davi que depois dele, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã, nesses termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim. Davi poderia compreender à primeira vista que Deus estava falando de Salomão, porque Deus diz aqui que ele construirá uma casa para o meu nome. E seria Salomão quem ia construir o templo. Mas Deus não estava falando de Salomão. Deus não estava falando de uma casa de pedra. Deus estava falando de uma casa espiritual, da sua família. Que na igreja se concretiza
Então Deus estava falando do seu próprio filho, que seria da família de Davi, no qual Deus constituiria uma nova aliança e que Davi sequer podia imaginar. Pois bem, mas a igreja então pega este texto para mostrar que Jesus é filho de Davi graças a José. Sim, meus irmãos, por quê? Porque José era da família de Davi. E foi José, quando aceita se tornar pai de Jesus, segundo a lei, é ali que Jesus, ele entra na família de Davi. Imagine, se José, vamos aqui entrar, pensar em possibilidades, que nunca é um caminho tão interessante, mas se José tivesse dito não aceitasse ser pai de Jesus, segundo a lei, Jesus não seria filho de Davi. Que quem dá a descendência ao filho é o pai. Então era necessário que Jesus fosse o filho de Davi, para que Jesus cumprisse as Escrituras. Pois bem, então a igreja toma este texto e mostra que José foi dócil, José confiou na palavra do anjo, ou melhor, José confiou na palavra de Deus por meio do anjo e aceitou aquilo que Deus tinha dito. E eis aqui o porquê da segunda leitura, que faz um paralelo entre Abraão, que acreditou em Deus, e Davi, e José, que acreditou em Deus. Diz aqui, versículo 17, Romanos capítulo 4, versículo 17. Pois está escrito: eu fiz de ti um pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque acreditou em Deus. Abraão é pai de muitos povos, é pai diante de Deus, porque ele acreditou em Deus. Contra toda a esperança, ele firmou-se na fé. Da mesma maneira que José, contra toda a esperança, diante da perplexidade de um mistério por ele não conhecido, ele acreditou em Deus. Ele aceitou aquela palavra de Deus dita por meio do anjo, versículo 20. Eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, e ele acreditou. O Papa Bento XVI, numa homilia no dia 19 de março de 2009, nos Camarões, na República dos Camarões, ele disse: só Deus poderia dar a José a força para que ele acreditasse naquelas palavras. Isto é, diante daquele mistério tão grande de que Maria conceberia por ação do Espírito Santo, só Deus poderia socorrer a fraqueza de José para que ele pudesse acreditar. E ele acreditou. Diz aqui ainda o Papa Bento, nessa homilia, ele vai dizer assim, que o Evangelho de São Mateus, que nós acabamos de ouvir, enfatiza que José acreditou, né, e agiu conforme aquela palavra. E o Papa Bento pergunta: por que motivo São Mateus quis anotar esta fidelidade de José às palavras recebidas, senão para nos convidar a imitar esta mesma fidelidade? Versículo 24. Quando José acordou, fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Ele é fiel. Ele acreditou. Ele fez a vontade de Deus. E diz o Papa Bento, nessa homilia, em um dia de São José, que o evangelista Mateus enfatiza a fidelidade de José para nos ensinar uma fidelidade semelhante também. Precisamos nós, meus irmãos, pedir a Deus a graça, a força, para que sejamos fiéis à vontade de Deus na nossa vida também. Nos mínimos detalhes, procurar fazer a vontade de Deus,
por amor a Deus, porque queremos dar glória a Deus, porque queremos alegrar o coração de Deus e sabendo que isso nos santificará também. Celebrar São José não é apenas voltar os nossos olhos para José e ver quão grandes coisas boas e santas ele fez, mas que nós também somos chamados a fazer coisas semelhantes. Como ele foi fiel à vontade de Deus, e nós precisamos ser fiéis também. São Bernardino de Sena, ele vai dizer, é um padre, e ele vai dizer que quando Deus escolhe alguém, deixa eu ler aqui exatamente suas palavras, século XV, ele diz assim: essa é a regra geral de todas as graças concedidas a qualquer criatura racional. Quando a providência divina escolhe alguém para uma graça particular ou estado superior, também dá a essa pessoa, assim escolhida, todos os carismas necessários para o exercício dessa missão. Então, José recebeu as graças necessárias para cumprir a sua missão e ser fiel a Deus. Deus quer nos conceder a todos, mas nós precisamos a Deus suplicar. Não tenhamos dúvidas que José, durante a sua vida, suplicou várias vezes. A palavra de Deus diz que ele era justo. Justo aqui significa que ele era santo, que ele era um homem de Deus. Logo ele rezava. Ele tinha amizade com nosso Senhor. Então muitas vezes, sem nem imaginar o que é que o esperava, ele pediu a Deus a graça de a ele ser fiel. Ele pediu a Deus a graça de amá-lo com todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua mente, com todo o seu ser. Ele pediu a Deus para que só Deus reinasse no seu coração, que ele tivesse um coração novo, um coração de carne, segundo Ezequiel, um coração vivo. E aquelas orações que um dia ele fizera, sem nem imaginar o que o esperava, foram eficazes ali naquele momento. Ele foi socorrido e recebeu todos os dons de que precisava para aceitar a vontade de Deus, mesmo diante de algo tão misterioso que a sua inteligência de imediato não alcançava. E nós? E você, meu santinho? E você, minha santinha? Você tem pedido a Deus diuturnamente, dia e noite: Senhor, concede-me a graça de te amar e de te amar de verdade. Senhor, concede-me a graça de te amar generosamente, mesmo que ao sacrifício de mim mesmo e da minha vontade. Senhor, concede-me a graça de te amar e de te amar com dor, porque ali o amor se manifesta com toda a verdade, né? Quando nos custa amar, quando nos custa fazer a vontade de Deus, quando nos custa renunciar. Você tem pedido isso a Deus? Para que você seja fiel a Deus na missão que lhe foi confiada. Você é solteiro? Você está num estado de vida, você se encontra em um estado de vida em que você precisa ser fiel a Deus, nesse estado em que você se encontra. Você é casado? É casada? Pois bem, você necessita de dons específicos para viver a sua fidelidade à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, à sua família. Assim como José. Lá vai ele então com a Virgem Maria, numa pobreza extrema. É assim que Jesus nasce, numa pobreza extrema. E ali estava José amparando a sua esposa e o seu filho. Aquele a quem ele acolheu como filho. Nasce numa estribaria, num coxo, num curral, numa situação de extrema pobreza, e ali está José do lado da sua esposa. Depois, lá vai ele, fugindo para o Egito, aquela angustiosa fuga para proteger o menino e a sua mãe. Ele ali, cumprindo a sua missão,
de esposo e de pai, cuidando da Virgem Maria e fugindo com ela para viver numa situação de pobreza num país estrangeiro, por fidelidade a Deus. Vendo então, meus irmãos, esse exemplo, pedir a Deus que cada um aqui nas suas angústias, nos seus aperreios, nas suas dificuldades, nos seus sofrimentos, ser fiel a Deus à maneira de São José. Uma fidelidade amorosa, uma fidelidade sem lamúria, uma fidelidade sem reclamação. José é silencioso. Nós não iremos ouvir uma palavra de José, mas iremos ver os seus gestos, as suas atitudes cheias de amor e de confiança. Eis o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou sua casa. Foi assim que nós iniciamos a missa de hoje, com esta antífona. Quem é este servo fiel e prudente? É José. E quem é a casa que Deus a ele confiou? Primeiramente, a Sagrada Família. Eis o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou a sua casa, foi a Virgem Maria e Jesus, que Deus confiou a São José. E é claro que para que ele guardasse os maiores tesouros do céu e da terra, Jesus e a Virgem Maria, era necessário então que ele recebesse graças particulares para que cumprisse a sua missão. Por isso que você é casado, está sentindo o peso da responsabilidade matrimonial, peça a Deus. Mais uma vez, nessa homilia do Papa Bento XVI em 2009, na República dos Camarões, ele diz, né, que Deus gosta quando lhe pedem aquilo que ele já quer dar. Porque aquilo que Deus quer dar a nós é o melhor. É para a nossa santificação, é para a nossa salvação. Então, quando nós pedimos aquilo que ele já quer dar, é certo que iremos receber. Então, quando um marido e uma esposa pedem a Deus a graça de viver em santidade na sua família, de superar as dificuldades, de carregar a cruz sem reclamar, misericórdia, você vai receber. Porque Deus quer conceder isso a todos os casais, para que vivam em santidade, para que sejam fecundos, para que sejam eficazes na educação dos seus filhos. Deus quer conceder estas graças. Quando você, solteiro, pede a Deus a graça de viver na pureza e na fidelidade a Deus, no seu estado de vida, Deus quer conceder isso a todos os jovens. A todos nós, né? Pureza e fidelidade, Deus quer conceder a todos, inclusive aos casados. Então quer dizer, que maravilhoso quando você então, crendo que esta é a vontade de Deus, que Deus é bom e que Deus ouve as nossas preces, você pede para que você cumpra bem a sua missão. Quando os consagrados pedem a Deus a graça de serem fecundos no seu ministério sacerdotal, na sua vida religiosa, porque você quer cumprir a sua missão, assim como José cumpriu a sua missão, você também quer cumprir a sua missão. Então nós precisamos, meus santos, neste dia, inspirados pela vida e pelas atitudes de São José, pedir a Deus as graças de que precisamos para que nós cumpramos a nossa missão, para que a nós seja também aplicada esta palavra, mutatis mutandis, mudando aquilo que deve ser mudado, mas eis meu servo fiel e prudente. Eis o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou a sua casa, a quem o Senhor confiou algo. Pois bem, mas primeiramente então esta palavra, a quem o Senhor confiou a sua casa, se aplica à Virgem Maria e a São José, mas também se aplica à igreja. Eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a sua casa, a quem o Senhor confiou a igreja. É por isso que a igreja proclamou São José como patrono da igreja católica, da igreja universal. Ele protege, ele ampara essa igreja, da mesma maneira que ele
protegeu e amparou Jesus, que Jesus quis ser protegido e amparado por São José, da mesma maneira que ele protegeu e amparou a Virgem Maria. Imagine, o menor protegeu e amparou Deus e a maior criatura que nesta terra já pisou. Imagine, ele protegeu a criatura mais santa, mais bela, mais perfeita, a Imaculada, a rainha de toda a criação. Ele a protegeu, ele dela cuidou. Esta foi a vontade de Deus e ela o honrou, como toda esposa honra o seu marido. E ela o honrou. Mas como se isso já não bastasse, ele cuidou do próprio Deus. Ele carregou nos braços aquele que carrega o mundo. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele carregou Deus nos braços. Ele protegeu Deus. Ele ensinou Deus a dar os primeiros passos. Ele ensinou Deus a dizer papai. Imagine, meus santos. Deus quis por ele ser guardado, protegido e amado aqui na terra com amor de pai. Ora, meus irmãos, que maravilha então nós podermos nos voltar então para São José, protetor da igreja, ele que cuidou da Virgem Maria e de Jesus, ele agora cuida de toda a igreja. E nós então como igreja suplicamos as graças de que sabemos de que a igreja, nós homens e mulheres da igreja necessitamos. Então pedimos as graças da fidelidade. Esta paróquia, por exemplo, é consagrada a São José, para que ele cuide dessa paróquia, para que ele cuide dos padres desta paróquia. Mas nós rezamos pelo nosso bispo, pelos padres, por todos os padres desta arquidiocese, por todos os bispos do mundo inteiro, pelas paróquias do mundo inteiro, pelas dioceses do mundo inteiro, pelo nosso Papa Francisco, para que São José nos ampare, nos proteja e nos ensine a viver na nossa vida de uma maneira semelhante como ele viveu, de viver na nossa vida as virtudes que ele viveu. Em um outro dia de São José, em um outro 19 de março, agora esse de 2006, não mais numa homilia, mas na Praça de São Pedro, o Papa Bento XVI, mais uma vez, ele diz assim: o exemplo de São José é para todos nós um forte convite a desempenhar com fidelidade, simplicidade e humildade a tarefa que a providência nos confiou. Todos nós, meus santos. Vou repetir, todos, não é só o padre não, tá? Não é só a freira. Todos nós recebemos uma missão. Todos nós temos um chamado. A todos nós um encargo nos foi confiado. A todos. E todos nós então, a exemplo de São José, temos este convite de desempenhar com fidelidade, simplicidade e humildade a tarefa que a providência divina nos confiou. Que São José, meus irmãos, interceda por nós, para que os planos de Deus na nossa vida se realizem, como na sua vida também se realizou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,